E aí, pessoal, beleza com vocês? Olha só, gente, sou estudante de EAD na área da pedagogia. E é o seguinte, eu quero convidar você aqui para você estudar juntamente comigo aqui. Estamos aqui revisando conteúdo, que logo logo vai ter prova, né? E então a gente vai precisar revisar esses conteúdos. E hoje eu quero fazer uma revisão desse conteúdo aqui para que convidar você para que você estude juntamente comigo da aula 12, onde ele fala sobre o ambiente educacional. E aqui ele vai falar sobre o fracasso, a evasão e a diversidade, beleza? Olha só, quando você lê na apostila aqui, né, a gente estuda aqui na Universidade da Unimar, EAD, e quando você começa a estudar esta aula aqui, ela vai começar falando sobre um documentário. Esse documentário aqui que foi dirigido por German Doin em 2012. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é se não me engano, um argentino. E esse documentário, pessoal, ele vai fazer uma crítica com relação às práticas escolares, o autoritarismo, a padronização, métodos que afastam o aluno da aprendizagem. A ideia da aula aqui é que a escola ela tanto pode desenvolver a vida de um ser humano, como ela pode também limitar. Ela tem essa capacidade dentro desse aspecto do aprendizagem e do conhecimento. Então a aula ela vai discutir alguns pontos principais. O fracasso escolar, ela vai tratar também sobre a evasão, a diversidade, a exclusão, criatividade e também tratar de um ponto muito importante que é a cooperação. Ok? Então durante a aula nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E o que a escola aqui, ela às vezes pode promover também? Um tipo de agressão. Então a aula ela começa fazendo uma crítica com a prática muitas vezes autoritária da escola. Então a escola dentro dessa aula aqui, ela é comparada primeiramente como uma prisão. E o texto afirma o seguinte lá, que muitas vezes você vai ver a estrutura dessa escola, a escola muitas vezes elas são fechadas, né? Os alunos eles são vigiados, comportamentos eles são controlados e também tem uma tentativa que tudo isso aqui que dela ser fechada, vigiada, esses comportamentos que são controlados aqui, isso aqui é uma tentativa de você padronizar uma aparência, as emoções, os pensamentos e muitas vezes até o comportamento das pessoas, ok? E aí ele vai entrar num ponto onde ele diz também que existe uma competição. A escola ela incentiva muitas vezes aqui vencedores versus perdedores, o acerto, a punição de erro. E o problema é que muitas vezes valoriza-se apenas as respostas certas e não o processo de descoberta. Olha só, a gente precisa entender que é o seguinte: nem sempre uma resposta errada ela deve ser desvalorizada. Porque a resposta errada muitas vezes nos leva à reflexão sobre determinados pontos. Isso é muito interessante. E dentro do ambiente escolar, às vezes trazendo dentro de um ensinamento mais tradicional, se valoriza muitas vezes aquilo que é correto, a resposta correta. E nem sempre, às vezes, uma resposta errada, ela é levada para um âmbito assim da gente pensar mais sobre aquilo, né, de pensar o que poderíamos, né, alcançar de outros tipos de resposta em torno daquele conteúdo. Uma outra coisa que começa a apostila abordar também é o autoritarismo, que a aula ela vai apresentar uma frase: o primeiro que abrir a boca fica de castigo. Isso mostra que a educação aqui ela é baseada no medo, na imposição e na autoridade excessiva, ok? E aí ele vai começar a trazer um filósofo, né, o autor Paulo Freire, que aborda também sobre a questão da violência também. O texto vai citar Paulo Freire e o primeiro, onde ele aborda sobre a questão do oprimido e do opressor também. Então, o oprimido ele aprende a violência com o opressor. Ou seja, uma escola agressiva ela tende a formar pessoas também agressivas, né, a reproduzir aquilo que ele recebe. E aí tem uma proposta. A proposta é que, em vez de você trabalhar com uma competição, você precisa trabalhar com a cooperação. E é muito interessante porque não é que você não deva trabalhar com competição também. Isso é importante também. Mas a cooperação ela deve prevalecer, né? Então a aula ela vai propor o seguinte: substituir a parte da competição pela cooperação. E aí ele vai dar um exemplo do maestro Bacarelli. E Silvio Bacarelli ele ensinou música para crianças na favela de Heliópolis, isso. E aí, o que a música, essa ideia de orquestra ensina? Muitas vezes o respeito, a cooperação e a convivência. Então o aluno,
ele vai entender que sozinho a música não acontece. Dentro de uma orquestra, o que é bonito é o som harmônico de todos os instrumentos. Se não tiver todos os instrumentos, fica tão bonito. Pode até ser, mesmo que você toque com excelência, pode até ser que fique até legal. Mas fica muito agradável quando você vê a interação de todos os instrumentos. E aí ele dá o exemplo de um menino que chama a atenção de uma menina porque a menina tocou ali, né, errado um compasso da partitura, né? E aí a menina pega e fala, então beleza, então você toca sozinho. E aí o menino chega a uma conclusão de que ele não vai conseguir fazer algo bonito porque ele precisa da menina, ou seja, ele precisa da cooperação da menina. Então não dá para competir dentro dessa esfera musical porque você precisa do outro, você precisa da cooperação, ok? Então ele dá esse exemplo que é muito bacana também aqui. A ideia central é que nem toda competição deve acabar, né? Que é o que eu comecei falando para vocês. Mas a escola, ela precisa variar nas suas estratégias, não simplesmente na competição, mas trabalhar a estimular também a cooperação, a formar relações humanas e relações que sejam saudáveis, beleza? Então, e aí a apostila vai fazer uma outra crítica com relação à escola que uniformiza. Agora ela crítica aqui é a falta de criatividade na escola. Então, ele vai dizer que o ensino padronizado, que o exemplo aqui é dado muitas vezes na prova objetiva, que essas respostas, muitas vezes que tem dentro dessas provas objetivas, elas são respostas muitas vezes prontas, e por ser respostas prontas, ela vai privar as pessoas da liberdade criativa, de não poder formular uma resposta, ok? Porque essas respostas já estão prontas. Por outro lado, nós temos também, ele dizendo aqui também, que muitas avaliações, elas medem a repetição, mas não vai também mostrar a criatividade. Então, qual que é o exemplo que ele vai dar aqui? É o exemplo do sal e do açúcar. E aí, a questão é que os alunos precisam diferenciar. Qual que é a diferença entre o sal e o açúcar sem eles poderem experimentar? Então, as pessoas que formularam a prova, eles tinham uma resposta pronta. E a resposta pronta é que eles teriam que fazer isso através de um processo químico. Mas, um aluno olhando para aquela questão, ele diz assim, como que eu posso diferenciar o sal do açúcar? Então ele formulou uma resposta diferente. Ele falou assim, bom, eu vou jogar em um canto o açúcar e do outro lado o sal. E eu pego um vidro ali, cheio de formigas, e vou soltar. Para onde as formigas forem, eu vou saber que ali era o açúcar. Então veja o seguinte, a banca esperava que a resposta fosse um processo químico. Mas o aluno, pensando de forma crítica, elaborando uma solução diferente, ele entendeu que as formigas já apontariam para onde estaria o açúcar. Então ele saberia que ali estaria o açúcar. Então veja que ele pensou de forma diferente, de forma crítica. Então isso é algo importante para a gente entender aqui, de você elaborar estratégias diferentes numa questão de avaliação. O que isso nos ensina? A aula pergunta, queremos alunos que apenas repitam as respostas ou alunos que sejam capazes de criar novas soluções ou soluções diferentes, né? E aí a apostila vai citar Gadot e a criatividade. O texto cita Gadot que aprender é mais do que você decorar, é aprender a pensar, é reinventar as ideias e talvez até mesmo criar algo novo. E aí entra numa parte onde ele vai dizer que a escola ela segrega, né? Agora a aula ela vai falar sobre desigualdade e exclusão escolar. Então a igualdade a gente precisa entender que não é você tratar todos iguais, né? A aula cita Rui Barbosa. A regra da igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Vou ler de novo aqui. A regra da desigualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Isso significa que alunos diferentes, eles precisam de apoios diferentes. Ok? Como que a apostila vai explicar isso para nós? Ela vai citar o filósofo Paulo Freire, né, brasileiro, e o processo de alfabetização. Para as pessoas que não conhecem Paulo Freire foi uma das pessoas dentro desse meio da educação brasileira que se dedicou a sua vida, boa parte ali, alfabetizando pessoas adultas, né, que desejavam ali se alfabetizar. Só que ele vai perceber algo diferente ali, que esses adultos estavam sendo alfabetizados com livros infantis. Então,
E essas pessoas tinham dificuldades para entender muitas vezes. Por quê? Porque não era a realidade dele. Então o que Paulo Freire vai fazer? Ele vai criar ah, materiais didáticos ligados à realidade desses trabalhadores, dessas pessoas, dentro da sua cultura, dentro do seu cotidiano, porque isso se tornava o aprendizado mais efetivo, ok? E dentro disso, o que quer dizer é que a educação ela precisa ser contextualizada dentro da realidade. E quando isso acontece, a aprendizagem ela vai melhorar quando o conteúdo ele vai fazer sentido para essas pessoas. Que o aluno ele precisa se sentir incluído, né, dentro da sua realidade. Ele entende que a sua realidade está sendo respeitada, ok? E aí nós entramos na parte da exclusão social e escolar. A aula vai mostrar que, mesmo sem segregação legal, né, de pobreza, de desigualdade, de racismo, hoje falando de racismo estrutural, continuam afastando alunos da educação de qualidade, ok? E aí nós entramos num autor chamado Fonseca e ele trata sobre a questão das desigualdades. E ele fala o seguinte, que o texto mostra que alunos pobres aqui, muitas vezes, eles recebem menos oportunidades, que eles são colocados, muitas vezes, em classes inferiores e que sofrem maiores dificuldades escolares, ok? E aí temos também a questão da educação e preconceitos históricos, né? A aula vai citar Bomene, que diz que após a escravidão persistiu-se o preconceito racial e também social, e isso também influenciou a educação brasileira, ok? Então, essa forma da gente pensar educação precisa mudar, né? Que mesmo que não exista uma segregação legal, muitas vezes isso está no intelecto e na realidade, muitas vezes, da educação brasileira, mesmo que isso não seja legal, que precisa mudar. Então, em resumo de tudo isso aí, o que a aula quis nos ensinar? Que a escola ela pode reproduzir violência e ao mesmo tempo exclusão. Que o excesso de autoritarismo ele vai prejudicar a formação do ser humano, ok? Vai limitar muitas vezes a sua evolução. E que a gente precisa equilibrar. Não simplesmente você tirar o ato da competição, mas você precisa também trazer a cooperação como parte dessa ação educativa. E a criatividade ela deve sim ser valorizada cada vez mais, que a igualdade não significa tratar todos da mesma forma, e a educação precisa considerar a diversidade social e cultural, ou seja, você precisa olhar para o contexto das pessoas, a realidade em que essas pessoas vivem, para que você possa desenvolver a aprendizagem e o conhecimento dessas pessoas. E a ideia central da aula aqui é que a escola não deve apenas transmitir conteúdos. Ela deve formar seres humanos, ela deve desenvolver a criatividade, promover a inclusão, combater sempre a desigualdade e valorizar também a diversidade. Esse foi o resumo, né, da aula de hoje. Beleza? Até o nosso próximo encontro.